Boa tarde todo mundo aí, sejam bem-vindos, né? Eu preparei para vocês hoje aí uma aula sobre o cumprimento de sentença em face da fazenda pública, né? A gente já viu aí o cumprimento de sentença do procedimento comum, né, contra o particular. Agora a gente vai ver, então, algumas regras aí, né, com relação ao cumprimento de sentença contra a fazenda pública, tá? Então, olha só, a aula de hoje a gente vai falar, então, aqui, né, do cumprimento de sentença em face da fazenda pública, né? Então, a gente viu lá que a condição anterior, que se fazia necessário lá para a gente poder deduzir, né, o cumprimento de sentença, né, bastava o quê? A gente fazer o quê? Por meio de simples requerimento, né? Então, olha só, essa regra a gente também vai aplicar aqui para o cumprimento de sentença que reconhece, né, a exigibilidade aí de obrigação de pagar a quantia certa pela fazenda pública. Ou seja, a gente vai aplicar aí um procedimento aí bastante parecido, né, um procedimento aí bastante similar, né, à regra lá do 523, tá? Então, olha só, o primeiro aspecto aí que a gente vai verificar aí é que o cumprimento de sentença em face da fazenda pública, tá? Ele vai seguir lá o regulamento lá a partir do 534 e seguintes, tá? Então, a regrinha dele lá, então, vai estar a partir do artigo 534 e seguintes, tá ok? Quais são aí as principais características aí, né, que eu quero destacar para vocês aí, tá? Primeira questão aí, então, ó, com relação aí ao código, ao CPC de 73, tá? Antigamente se exigia que fosse por meio que de um processo novo, exigia então o que uma nova petição inicial, tá? Que daí geraria a necessidade de uma nova citação por parte, né, dos entes públicos, tá? Com o advento aí do CPC de 2015, tá? Isso daí passou então a ser dispensado, tá? E o procedimento então passou a ser feito também nos mesmos autos, tá? Eventual resposta aí da Fazenda Pública aí não se dá, então, por meio de embargos à execução, como ocorria lá, né, na sistemática do CPC de 73, mas sim por simples impugnação, né, impugnação ao cumprimento de sentença, que é deduzido aí nos próprios autos, tá? Que mais aí que eu quero destacar para vocês aí? A intimação, tá? Não é necessário, então, citação. Basta a intimação, então, por meio, né, do seu representante processual, conforme a regra lá do 534 e o 535 em diante, tá? Então, olha só, a defesa aí, né, então, é por meio, então, de uma impugnação ao cumprimento de sentença, tá? Que se dá por meio de um incidente, né, dentro do próprio processo do cumprimento de sentença, tá ok? Seguindo aí, então, adiante aí, né, vamos anotar aí mais algumas generalidades aí com relação aí ao procedimento aí do cumprimento de sentença, tá? E aí alguns aspectos aí que eu quero que vocês visualizem aí, ó. Primeiro, a execução por quantia certa não cabe penhora e expropriação, tá? Olha lá, regra importante aí, ao contrário, né, do que a gente via lá no cumprimento, né, da regra do artigo 523 contra o particular, lá cabe penhora. Aqui não cabe. Mas por que não cabe a penhora aqui? É porque a fazenda pública, ela paga pela regra do artigo 100 da Constituição Federal, ou seja, a dívida da fazenda pública, né, ela é paga ou mediante RPV, quando não atinge o valor do teto, né, até abaixo do valor do teto, né, e quando é acima do RPV, então é emitido o quê? Um precatório, tá? Vamos falar um pouquinho mais a respeito disso daqui, para a gente poder entender na prática aí como é que isso daí funciona. Olha só. Então, olha só. Como não tem penhora, então não tem atividade típica de execução forçada. Por quê? Até pela questão aí da regra, né? Da impenhorabilidade dos bens pertencentes à União, os estados e os municípios, tá? Então, em razão aí da impenhorabilidade dos bens públicos, tá? Não se opera, então, a execução forçada contra a fazenda pública, tá?
Que mais aí que a gente vai analisar aí, ó, tá? Já foi dito aqui, então, que o pagamento é através de simples requisição de pagamento, né? Seja através da regra do RPV ou da expedição do precatório, tá? Isso daqui a gente vai encontrar, então, o fundamento legal lá no 910 do CPC ou, então, no artigo 100 da Constituição Federal, tá certo? E no mais aí, alguns doutrinadores até chamam isso daí de execução imprópria, né? Exatamente aí por conta aí da questão que não cabe a execução forçada. Então, é uma espécie aí de uma forma de execução especial, tá? E no mais aí a gente vai seguir as regras aí do 535 aí e seguintes, né? Destacando aí para vocês aí também aí o parágrafo 2º, né? Onde se ou seja, na hipótese aí da Fazenda Pública aí alegar excesso de execução, então ela tem que declarar de imediato o valor que ela entende devido, tá? Isso daí é regra obrigatória, então, lá do parágrafo 2º, ó, não basta, então, você só dizer que não concorda com o valor, né, do cumprimento de sentença. Você tem que demonstrar, você tem que apontar, então, né, o valor que você entende devido, tá? E no parágrafo 3º aí, que trata da hipótese aí de não impugnação, ou quando a impugnação é rejeitada, né, tanto um quanto o outro aí vai acarretar na hipótese aí da expedição do RPV ou do precatório, tá? E por fim aí, ó, a regrinha aí do parágrafo 4º aí, ó, que trata até da possibilidade aí da impugnação parcial, né? O que é isso daí? Vamos supor aí que você entrou com um cumprimento de sentença e você está cobrando aí 100 mil da Fazenda Pública, né? Daí ela vai lá, apresenta a impugnação e contesta aí a cobrança dos 100 mil, mas reconhece que deve 80. Nesse caso aí, você vai discutir os 80 e os 20 mil aí que ela em tese concordou ou não impugnou, porque dá na mesma, né? A consequência é a mesma, tá? Independente se ela concordou de forma expressa, o simples fato dela não impugnar o valor total já presume o quê? Que houve uma impugnação parcial. Nesse caso aí, então, o cumprimento de sentença pode prosseguir com relação aí ao que a gente denomina de parcela incontroversa. Ou seja, é aquela em que não está se discutindo mais o seu valor do pagamento. Seja porque a Fazenda concordou de forma expressa, ou seja, porque ela não impugnou ela de forma objetiva, tá? Seguindo em frente aí, então, a gente tem aí a possibilidade aí da execução de outras formas, né? De outras obrigações aí da execução contra a Fazenda Pública. Como é que funciona isso daí, professor? Execução aí de obrigação de fazer, de não fazer, de entrega de coisa. Que princípios aí que a gente vai aplicar aí, tá? Aqui a gente tem ainda uma maior similitude ainda com o procedimento lá do particular, tá? Então, primeiro porque aqui a gente não está falando mais da obrigação de pagamento em quantia certa. Então, a gente já deleta lá da cabeça da gente, deleta lá na mente, né? A questão da possibilidade aqui do RPV ou do precatório, porque aqui a gente está falando o quê? De obrigação de fazer, de não fazer, ou de entrega de coisa. A não ser naquelas hipóteses lá em que a gente aplicar lá, né, a conversão pelo resultado prático, ou o juiz converter isso daqui, né, uma obrigação de fazer numa obrigação pecuniária, naqueles casos lá em que não vai ser mais possível, né, o cumprimento da obrigação. Mas, enfim, via de regra geral, né, aqui a gente não tem a possibilidade aqui da expedição de precatório nem de RPV nessa modalidade aqui de execução, exatamente aí pelo caráter personalíssimo, né, da obrigação aqui, tá? Então, o que mais que eu quero que vocês destaquem aí com relação a isso daí, ó, que nesse caso aqui, né, como se trata aí de entrega de quando se trata aí de entrega de coisa certa ou incerta, né, então não há que cogitar lá da regra do 534, né? A gente vai aplicar aqui, então, o procedimento lá do 538 ou do 806,
que é o mesmo procedimento lá do cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer do particular, tá certo? Até porque, aqui, como a gente está tratando aqui de uma espécie, né, de execução feita em natura, o legislador não previu nenhum tipo de privilégio, né, para a fazenda pública, tá? Portanto, então, aqui, regra geral, a gente vai aplicar, então, a mesma sistemática, então, que a gente aplica lá para o procedimento, então, do cumprimento de sentença de fazer, de não fazer e de entrega de coisa do particular para a fazenda pública também. Tá certo, pessoal? Seguindo aqui um pouquinho em frente, ó, né? A gente tem aqui as execuções de obrigação de fazer com relação aí às políticas públicas. Essa hipótese aqui, a gente vai visualizar ela, na maioria das vezes, aí no bojo de ações civis públicas, tá? Quando é que a gente vai, ou melhor, o que é que a gente tem que observar aí nesse caso aí, tá? Essas sentenças aí que impõem prestação de fazer, né, que tem que ser cumpridas de maneira específica, né, e cabe, inclusive, aí ao juiz determinar medidas necessárias aí para satisfação aí do exequente, tá? Na maioria das vezes aqui, o exequente aqui pode ser aqui o autor de uma ação popular ou de uma ação civil pública, tá? A gente também pode visualizar aqui, dependendo da situação aqui, né, também aí o autor de uma ação popular, dentro daqueles casos lá que a Constituição autoriza, tá? Que mais aí que eu quero destacar para vocês aqui, tá? Nesse caso aqui, também cabe tutela específica, tá? Então, aqui a gente pode aplicar também, na verdade, o juiz aqui, ele pode substituir aqui a medida, né, por qualquer outra que seja capaz de proporcionar o resultado prático equivalente, tá? Então, de acordo lá com a regra lá do 536, né, do CPC, tá? E em casos excepcionais aí também, pode impor ao poder público também a realização de prestações de fazer, tá certo? Inclusive com a imposição de multa, tá? Olha só, eu separei para vocês aqui uma decisão aqui do STJ que vai ilustrar bem aí o que eu acabei de dizer para vocês. Olha lá, o STJ tem decidido que, ante a demora do poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionalidade ou afronta a reserva do possível, tá? E aqui mais adiante, aqui, ó, o pretério excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure, então, né, violação do princípio da separação dos poderes, tá? Então, aqui, isso aqui, então, ó, o julgado aqui, então, exemplificando aqui, né, como é que funciona, né, na prática aí, a imposição do cumprimento dessas decisões aqui por parte do Poder Judiciário em relação à própria fazenda pública, tá? Que mais aí que eu quero destacar para vocês aí? Ah, tá, olha só. Ainda com relação aí à questão, né, do cumprimento de sentença de obrigação de fazer, de política pública, né, tem uma crítica aí com relação a isso daí, que é bastante oportuno aí a gente tá discutindo aí com relação a isso daí, que seria, né, aqueles casos em que o juiz não conta com a técnica adequada para definir e dimensionar convenientemente as obras, né, ou as obrigações, melhor dizendo, né, a serem realizadas. Gente, vamos parar aqui para a gente poder fazer um adendo aqui com relação a esse item aqui que eu acabei de mencionar aqui na aula, que eu acabei de exemplificar. Olha o que está acontecendo aí, por exemplo, com relação à Covid-19, né? A gente sabe que a gente está passando aí um momento muito conturbado e você tem diversas políticas públicas aí que estão sendo exigidas, né, de todos os poderes, em todas as suas esferas, seja do poder público local, dos estados, né, ou da própria União. E olha só a discussão que isso daí está gerando no âmbito do judiciário, e muitas dessas questões aí sendo judicializadas, principalmente aí com relação à competência dessas medidas,
em que mais alcance aí a gente vai verificar isso daí também com relação a quais medidas que seriam eficazes ou não. Exemplo, prolongamento da questão do confinamento, né? Então, olha só, é uma política pública dentro do contexto aí do decreto de calamidade nacional, uma recomendação, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, e o Ministério Público aí tem tentado, inclusive, de diversas maneiras aí, né, intervir nisso daí, inclusive sugerindo ou recomendando, ou em algumas situações até requerendo ao judiciário para que obrigue o poder público a seguir determinadas diretrizes. Inclusive, agora a gente passou no final de semana um episódio aí que o judiciário negou um desses pedidos aí do Ministério Público, justamente em razão aí da questão da separação dos poderes, né? Então, a gente verifica aí que, na prática, isso daqui vai o quê? Vai oscilar um pouco aí, tá? E os juízes, de um modo em geral, eles têm um pouco de cautela com relação a isso daí, principalmente para poder não intervir, né, no funcionamento ou na administração ou na gestão, melhor dizendo assim, do Poder Executivo, tá? Olha só, a outra crítica aí, além dessa aí que a gente acabou de mencionar aí, é com relação à função principal do juiz, que é de compor os conflitos e não de atuar como gestor da administração pública. Ó, é justamente isso daqui que a gente acabou de falar agora, né? Como é que o juiz aí vai balizar isso daí na hora de aplicar o direito? Porque em determinadas situações, a depender da extensão e o alcance da decisão dele, ele praticamente toma o lugar do gestor público, tá? Então, a polêmica, né, a grande problemática que a gente tem aí em torno aí dessas obrigações de fazer aí em termos de políticas públicas é justamente aí o liame, né, que separa a legitimidade, né, desses direitos constitucionais e o princípio da separação dos poderes, tá? E por fim aí, a gente também tem aí uma terceira crítica severa aí, que é com relação também a faltar à administração os recursos disponíveis e a autonomia executiva fora dos parâmetros orçamentários. Olha só, vou até voltar um pouquinho aqui na decisão, para vocês verificarem aqui. Tem uma palavrinha aqui, que a gente mencionou ela, que talvez pode ter passado despercebido aí para você, mas que ela é muito importante dentro do contexto aqui do que a gente está discutindo. Então, olha só, bem aqui, ó, ele diz assim, ó, resguardar a supremacia da dignidade da pessoa humana sem que isso configure invasão da discricionalidade ou afronta a reserva do possível. Então, olha só, a reserva do possível é justamente o quê? O limite que a administração tem de investimento ou de gastos para as políticas públicas. Então, olha só, em que pese é previsto lá na Constituição Federal que todos têm direito a saneamento básico, todos têm direito à saúde, todos têm direito à educação. A gente sabe que essas normas, elas são programáticas, são normas constitucionais programáticas. Elas têm um fim, um desejo constitucional e não necessariamente o quê? Um direito objetivo, né? Então, muitas das vezes, algum desses direitos aí, eles não são factíveis para a administração. Ela se depara aí, por exemplo, aí com a questão da limitação do orçamento ou do investimento. Isso é comum de acontecer. Então, às vezes, o que a gente está pedindo, o que está sendo pleiteado, né, pode ser um remédio, ou uma política pública, ou qualquer outra situação aí dentro desse contexto aí, que pode se esbarrar aí, dentro desse critério aí, né, ou fora desse parâmetro aí do orçamento. Então, isso daqui gera o quê? Um desequilíbrio, né? Imagina só, e aqui eu não estou colocando aqui que eu sou nem a favor e nem contrário, eu só estou trazendo para vocês aqui a reflexão dentro da problemática jurídica que a gente está enfrentando aqui, nesse caso específico. Vamos imaginar aqui, por exemplo, né, um cidadão aí que bate a porta do judiciário para conseguir um remédio ou um tratamento na rede de saúde. Um tratamento caro ou um remédio aí que custa... Vamos imaginar aí que o remédio custa R$50 mil cada dose. Em que pese ele tem o direito à saúde,
né? Se ele for fazer o tratamento aí durante 1 ano, 12 meses, e ele precisar de pelo menos uma dose aí por mês, quanto vai ficar esse tratamento? Você acha que esse valor aí vai ou não vai interferir no orçamento da saúde? Imagina isso daí dentro do contexto de um município pequeno, como o nosso aqui, por exemplo, ou num município menor ainda, como a gente tem vários aqui no estado de Rondônia, né? Então, essa discussão aqui, ela vai muito mais além do que a simples análise do cumprimento de um direito em que pese seja uma política pública de responsabilidade, né, do município, do estado, da União, tem também né, que levar em consideração o limite, né, da reserva do possível, tá? Até para que você não gere o desequilíbrio dentro disso. Porque no caso que eu acabei de mencionar aqui para vocês, se a justiça defere o tratamento para ele, automaticamente vai comprometer o tratamento de milhares também. Então não é fácil aqui a tarefa do juiz de decidir essas questões, tá? E aqui eu quero voltar a dizer, eu não estou me posicionando nem contra e nem a favor. Eu só quero levá-los à reflexão com relação a quais os parâmetros aí que o juiz vai utilizar na hora dele sobrepesar os aspectos, né, e decidir o caso concreto. Tá? Então, isso daqui tem que ser muito bem avaliado com bastante critério para que você, então, não ofereça ou não crie, né, uma válvula de escape ou um tratamento diferenciado para aqueles cidadãos que buscam o judiciário. Senão, daqui a pouco, você inverte a situação. Em vez das pessoas irem para o sistema de saúde, elas vão passar a procurar o quê? O judiciário. Tá? Né? Então, olha só. Falando aí, continuando aí, ainda sobre a questão aí das políticas públicas e as obrigações de fazer contra a fazenda pública, né? Tem aí uma solução aí que alguns doutrinadores aí apontam, tá? Na verdade, são várias, né? Eu vou citar para vocês aqui só apenas algumas, tá? Vamos citar pelo menos 4 aqui, né? Primeiro aí, pela via negocial, tá? Com a colaboração do juiz, Ministério Público, tá? Inclusive agentes do Tribunal de Contas, tá? Isso daqui é importante, estarem todos os agentes aí, todos os atores, né? Envolvidos, especialmente porque em algumas situações, mesmo que você tenha a previsão legal, mesmo que você tenha, em algumas situações, você tenha até a decisão judicial e o Tribunal de Contas lá na frente reprova aquilo lá. Então, é importante você estar aí, então, né, convocando ou tentando, né, a participação de todos os atores aqui para você construir soluções jurídicas aqui, né, de comum acordo com todos eles envolvidos, tá? O outro aí que é bastante comum, né? Todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu falar dele, que são os TACs, né? Os termos de ajustamento de conduta para elaboração aí e execução de um plano de trabalho. Isso daqui é um instrumento muito utilizado pelo Ministério Público e tem tido resultados muito satisfatórios aí, pelo menos dentro do âmbito aí do Ministério Público, a gente tem visto isso aí, muitos desses acordos aí serem firmados aí com os entes públicos, e isso daqui tem sido um avanço grande aí para poder conter esses problemas aí de obrigações de fazer em políticas públicas, tá? Até porque, gente, vocês têm que visualizar isso daqui lá na frente, ó, cada ação popular dessa, cada ação civil pública, né, vai gerar uma obrigação de fazer lá na frente. Quando eu estava lá como procurador do município, a gente tinha estudos lá, por exemplo, que demonstravam que se o Ministério Público fosse executar todas as ações civis públicas, guardem bem esse número aqui, gente, porque isso daqui é uma aberração, uma coisa incrível o que eu vou comentar com vocês aqui hoje. Se o Ministério Público fosse executar todas as obrigações de fazer decorrente de todas as ações civis públicas contra o município de uma única vez, o município passaria quase, anotem aí, quase 30 anos sem arrecadar nada, só para poder pagar multa para o Ministério Público. Então, isso aqui é muito sério que a gente está discutindo aqui, tá? Eles pedem mesmo, e para cada ação é 2, é 3, é 4, é 5 milhões, daqui a pouco você tem lá, num ano, 10, 15, 20 ações dessa daí contra o município. E cada ano que passa,
Evidentemente que o município, em muitas situações, não está cumprindo com essas obrigações. Eu não estou aqui encobertando o município, eu só estou tentando levá-los a uma reflexão, porque isso daqui está gerando um descompasso, né? Também em relação àquela situação que a gente estava discutindo aqui agora. Isso daqui está interferindo, inclusive, diretamente na gestão dos orçamentos dos municípios, de estados e da União hoje, por conta justamente da obrigatoriedade e dos instrumentos judiciais para o cumprimento dessas decisões aqui, né? Grande parte aí da população e o próprio Ministério Público, mais ainda, já descobriram que você tem aqui uma via alternativa aqui do judiciário para você conseguir obter o que você quer na frente dos outros. É nada mais do que isso. É como se você estivesse furando uma fila, em que pese você está se utilizando de um instrumento legal, de um instrumento jurídico previsto na Constituição, né? Mas, enfim, na prática, você está pulando na frente de outros. Por quê? Porque você está conseguindo aqui implementar e executar políticas em detrimento de outras. Porque não tem dinheiro para fazer tudo. E cada vez que uma decisão dessa vem, ela substitui uma outra política que podia ser tão ou quão importante a política que está sendo discutida naquele processo. Então, por isso que esses instrumentos aqui de negociação são importantes para que a gente consiga vencer essas barreiras aqui, tá? No período lá que eu fiquei como procurador, a gente tentou fazer diversos acordos lá com o Ministério Público para a gente poder tentar aliviar o orçamento do município, porque, como eu falei com vocês, a gente tinha um orçamento comprometido aí para 10, 15 anos para frente. Então, não ia sobrar dinheiro para poder fazer nada, absolutamente nada. Numa situação igual essa daqui, então, de Covid-19, então, imagina como é que não vai ficar o caixa desses municípios aí, que já anda precário, imagina agora. Tá? O que mais aí que eu quero passar para vocês aí, ó? Outra alternativa aí para a solução seria um cronograma, né, a partir de um projeto, né, de lei aí proposto pelo próprio poder público. E por último aí, né, os mecanismos e os controles, né, de fiscalização das etapas da obra, definição de deveres e sanções. Aqui eu coloquei obra aqui, mas pode ser qualquer outra obrigação, tá? Não necessariamente aí uma obra, pode ser qualquer outra obrigação de caráter público ou qualquer outra política pública, né, de responsabilidade aí, né, dos poderes públicos, tá? Finalizando aí, então, gente, isso daí, essa parte aí que a gente estava discutindo aqui a respeito aqui, né, da obrigação de fazer contra a fazenda pública, vamos falar um pouquinho, então, de como é que é esse procedimento aí do cumprimento de sentença, tá? A gente falou lá, então, das espécies do cumprimento, né, o cumprimento de sentença de obrigação de pagar a quantia certa e o cumprimento de sentença de obrigação de fazer, não fazer, entrega de coisa, e também aí, né, de obrigação de fazer de políticas públicas, né? Agora vamos tratar, então, como é que é o procedimento aí, tá? A gente viu lá que o procedimento da obrigação de fazer segue a mesma dinâmica, a mesma sistemática, né, do 538 lá em diante, né? Quando a gente chega aqui na obrigação de pagamento, né, que é em dinheiro, que é em pecúnia, daí a gente tem aqui um regramento próprio aqui, especialmente aquela situação lá que eu comentei com vocês aí, com relação à expedição do RPV e o precatório, tá? Vamos lá, vamos tentar, vamos ver aqui um pouquinho mais adiante aqui, como é que fica aí os procedimentos aí. Primeiro, com relação aos requisitos do meu requerimento aí, regra lá do 534, o que o meu requerimento tem que ter? Primeira coisa, o nome completo e o número de inscrição do cadastro de pessoa física ou o cadastro nacional da pessoa jurídica do exequente. Exequente e executado, que regra muito parecida, né, com a regra que a gente tem lá do procedimento comum, do 523, né? A diferença aqui é que no polo passivo a gente tem sempre o quê? Um ente, né, da fazenda pública, tá? Quando eu digo ente da fazenda pública, aqui pode ser o quê? Tanto da administração direta quanto da administração indireta, né, do estado, do município ou da União, tá ok? Que mais aí que a gente pode destacar aí? O índice de correção monetária adotado, juros aplicados às respectivas taxas, termo inicial e final dos juros, periodicidade quando for necessário, tudo isso daqui com relação ao quê? Aos valores que estão sendo cobrados. Regra também muito similar
a regra do 523 lá do CPC, tá? E que mais aí a gente vai ter aqui? A especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. Ah, tá, aqui tem um adendo aqui para a gente fazer, tá? Esses descontos obrigatórios realizados aqui, como ele passa da Fazenda Pública, qualquer valor inscrito em dívida ativa. Com relação aqui a esse último item aí, dos descontos obrigatórios realizados, né, como eu estava explicando aí para vocês, né, aqui pode ser, então, um débito de qualquer natureza, pode ser um débito tanto de natureza tributária quanto não tributária, tá? Agora, em se tratando aí de dívida, de débito, né, tem que ser inscrito em dívida ativa, tá? Isso daí sim, tá? Então, tem que ser o que a gente chama aí, né, de crédito definitivo, tá? Daí vocês vão ter que ir lá para a aula lá de direito tributário, vocês vão lembrar lá da aula lá de direito tributário com relação aí à definição desses créditos aí, tá? E havendo litisconsórcio aí de exequentes, né, cada um representará, né, ou cada um apresentará o seu próprio demonstrativo, tá? Então, se você tiver aí no polo ativo aí uma multiplicidade, né, de atores, né, de exequentes, né, eles têm que apresentar, então, o crédito de forma individual, tá? Isso daí é regra lá do 534, parágrafo 1º, tá certo? O que mais aí que eu quero destacar para vocês aí? Vamos falar um pouquinho também da intimação da fazenda, né? A intimação se dá o quê? Na pessoa do representante judicial, regra lá do 535, tá? Não tem combinação de penhora. Lembra lá da regra do 523? O juiz intima para poder pagar sob pena de penhora de bens, né? Aqui, voltando a repetir, ó, como a gente aplica aqui a regra da impenhorabilidade dos bens públicos e o regimento de pagamento da fazenda é disposto na própria regra do artigo 100 da Constituição, em forma de RPV ou precatório, aqui, então, não tem, repetindo aí, não tem penhora contra a fazenda pública, tá? Então, a intimação aqui é para apenas, então, somente apresentar a impugnação se quiser. É só para isso, tá? A função aqui, então, da intimação aqui é só para poder apresentar a impugnação, né, caso a fazenda pretenda discutir o débito, tá? Lembrando que aqui nós já estamos na fase de cumprimento de sentença. Essa discussão do débito aí é só com relação aos valores, o juro, né? É o quantum, tá? A causa adjacente, o mérito, né? Isso daí, tudo aí já foi objeto da sentença, né? Aqui a gente está aplicando aqui a mesma sistemática lá do cumprimento de sentença do 523, né? Então, já passou da fase de sentença, já passou da fase recursal, já tem uma sentença transitada e julgada, né? A sentença é líquida, depende só de cálculo aritmético. Então, por isso que a gente está aqui já, né, naquela linha do tempo lá, a gente já está aqui lá na frente, lá no cumprimento de sentença, tá? Então, olha só, não havendo impugnação, ou seja, ou sendo ela rejeitada também, né? Qualquer uma das duas hipóteses aí, a consequência é a mesma, né? Então, o juiz, por meio do presidente do tribunal, expede a requisição de pagamento, né? Que tem o nome de precatório. Regra lá, então, do 533, o parágrafo 3º e o inciso 1, ou a requisição de pequeno valor. Lembrando aí que o que define o critério com relação ao teto do RPV é a lei vinculada ao ente público devedor. Exemplo, a Fazenda Pública da União é até 100 salários mínimos. A Fazenda Pública do Estado de Rondônia é até 10 salários mínimos. E a nossa aqui, né, a lei municipal é que vai determinar o valor da requisição do pequeno valor, tá? Do RPV. Então, toda vez que ultrapassar esse limite aí, daí vai, então, para precatório, tá certo? Vamos falar aqui um pouquinho aqui dos temas discutíveis, né? Ou seja, as matérias, né, de defesa da Fazenda Pública, as possíveis matérias de defesa, ou seja, o que o ente público pode alegar, né? Vamos lá, então, olha só. Tratando-se aí de cumprimento de sentença, o juiz deverá julgar a eventual impugnação prevista na regra lá do 535, né? E aplicável no que couber ao rito especial aqui examinado, né? E se for execução de título extrajudicial, aí a gente tem que observar a regra lá do 914. Eu estou fazendo aqui só um paralelo com relação
ao cumprimento de sentença do 535 e a execução de título extrajudicial do 914, só para vocês visualizarem que, na prática, existe uma ampliação das possibilidades de defesa lá quando se trata da execução de título extrajudicial. Já já a gente vai chegar lá e daí você vai entender por quê. Vamos continuando aqui a linha de raciocínio para a gente poder chegar lá, tá? Olha só, essa matéria que é discutível aí, quando se trata do título executivo, ela é mais ampla que em relação ao título judicial. Por quê? Porque no título judicial, lembra que a gente acabou de falar lá, o mérito, a causa adjacente, ou seja, os motivos que deram origem à emissão do título e os demais aspectos que são discutidos, tudo isso daí foi alvo o quê? De uma sentença judicial. Então, a sentença judicial aqui nesse caso, né, ela acaba o quê? Acertando todos esses detalhes, todos esses aspectos aí com relação à discussão da dívida. O que não ocorre na execução de título extrajudicial, porque já presume, né, porque como o próprio nome já sugere, né, o título executivo, ele já tem a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Então, ele só tem lá o quê? O seu valor expresso numa cártula. Ele não precisa de uma discussão, ele não depende, aliás, dessa discussão. Então, exatamente por conta disso, né, é que você tem aqui um rol maior de possibilidade de defesa lá no título executivo extrajudicial. E aqui no cumprimento de sentença, né, você tem, então, um rol menor de possibilidades de defesa, tá? Isso daqui eu estou colocando para vocês aqui, até porque poderia vir aí, normalmente surge, né, algumas dúvidas, né? Mas por que eu não posso alegar isso? Por que eu não posso alegar, de repente, tal matéria? Normalmente, isso daí, então, está atrelado justamente à questão da limitação do rol das matérias de defesa lá do 535, né? E do 910, o parágrafo 2º e o 917, tá? Inclusive, eu fiz até uma planilha aqui, ó, para a gente poder fazer, então, a comparação. Olha lá para vocês verem, ó. Enquanto aqui no título extrajudicial, você tem aqui a possibilidade, por exemplo, de você discutir a inexecuibilidade do título, a penhora incorreta, o excesso de penhora, retenção por benfeitorias, incompetência absoluta ou relativa do juízo, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em um processo de conhecimento. Olha a regra aqui, por exemplo, aqui desse inciso 6º aqui, como que ele vai alargar a possibilidade de defesa aqui da fazenda, ó. Isso não ocorre lá na regra do 535, daqui a pouco a gente vai lá ver, vai conferir, tá? Então, olha só, o parágrafo 1º ainda vai tratar da possibilidade da incorreção da penhora e avaliação. Lá no cumprimento de sentença em fase da fazenda pública, nem penhora não tem, tá? O que mais aí que a gente vai observar aqui? O excesso de execução, em que pese aqui, nesse caso aqui, eu entendo que o parágrafo 2º pode ser aplicado lá no cumprimento de sentença, porque o cumprimento de sentença lá, ele também trata do excesso de execução, e o parâmetro mais... E o parâmetro que a gente tem aqui do CPC, que diz o que é o excesso de execução, está aqui na regra do parágrafo 2º do 917. Então, nesse caso aqui, eu entendo que cabe, né, você poderia aplicar aqui esses incisos aqui, tá? Que mais? Olha só as hipóteses aqui, ó. Quantia superior à do título, quando recai sobre coisa diversa daquela declarada no título, ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título, quando o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado, tá? Isso daqui é uma espécie aqui de exceção de contrato não cumprido, só que na fase executiva, tá? Que mais aqui? O exequente não prova que a condição se realizou. Isso daqui são para aquelas dívidas, né, a termo, né? Ou seja, aquelas dívidas que têm uma condição pré-estabelecida, tá? E aqui o parágrafo 3º, ó, quando alegar que o exequente, né, em excesso de execução pleiteia quantia superior à do título,
o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Aqui também a gente vai encontrar a regra similar lá no 535, tá? O parágrafo 4º, que diz que não apontando o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução serão liminarmente rejeitados. Aqui a primeira diferença que a gente vê aqui em relação ao cumprimento de sentença é que a própria regra aqui do parágrafo 4º aqui já indica o quê? Uma ação autônoma de embargos à execução. Enquanto lá na regra do 535, da impugnação ao cumprimento de sentença, a gente vê lá o quê? Que a impugnação é feita o quê? Nos próprios autos. É apenas o quê? Um incidente processual dentro do mesmo processo, tá? Isso daqui também é uma diferença que existe aí entre os dois procedimentos aí, bem substancial. Tá? O que mais aí que a gente vai também destacar, ó, no parágrafo 5º aí, ó, nos embargos de retenção por benfeitorias, o exequente poderá requerer a compensação do seu valor com os frutos ou danos considerados devidos pelo executado, tá? Aqui é espécie aqui de retenção, tá? Essa regra aqui também dificilmente vai se aplicar para a fazenda pública por conta, principalmente, do questão da indisponibilidade dos bens públicos, né? E aqui, do parágrafo 6º aqui, né, que diz que o exequente poderá, a qualquer tempo, ser emitido na posse da coisa, prestando caução, depositando o valor devido pelas benfeitorias ou resultante da compensação. Aqui tem um adendo aqui, tá? Se o bem for do próprio executado, né, vamos imaginar lá. Agora, há pouco, a gente estava discutindo aqui com relação à questão da obrigação de fazer, da obrigação de não fazer e o da entrega de coisa. Vamos imaginar aqui que a gente está numa hipótese aqui de um cumprimento de sentença ou de uma execução, né? Aqui o exemplo aqui está dentro do 917, mas eu entendo que a gente pode aplicar ele também na regra do 535, nas hipóteses de entrega de coisa. Espera aí que eu vou explicar isso daqui para vocês, né? Vamos tentar ir com calma aqui para vocês entenderem aqui. Olha só, se eu estou lidando com uma obrigação de entrega de coisa cujo autor, né, é o exequente, então, e o executado é a fazenda pública, logo o quê? O bem é de propriedade de quem? Se é de entrega de coisa, eu estou entrando contra a fazenda pública, esse bem é de quem? É do autor, não é da fazenda pública. Então, se não é da fazenda pública, então não tem que se preocupar com a regra da impenhorabilidade, da indisponibilidade dos bens públicos. Aqui vai caber. Estão entendendo aí, estão conseguindo visualizar aí essa diferença? Tá? Na entrega de coisa, se o executado, né, o devedor é a fazenda pública, então pressupõe que a posse, né, a titularidade do bem é do particular. Nesse caso aí, como não se trata de bem público, então cabe tanto a penhora quanto a emissão na posse. Tá? Então aí são situações distintas, tá? Na verdade aí não caberia penhora, né? Porque o bem já é dele. Não tem como você penhorar o que já é do cara, tá? Mas a emissão na posse, daí cabe. Cabe porque a gente está diante aqui de uma situação que o bem não é público, pelo contrário. Você tem aqui uma execução de entrega de coisa, então já pressupõe, né? E se do outro lado, do lado passivo, né? Você tem a fazenda pública como executado, então pressupõe que o bem não é de domínio público, tá? Então, nesse tipo de situação aqui, a gente poderia até vislumbrar aqui a aplicação aqui do parágrafo 6º também aqui, na regra aqui do 535, tá? Vamos só voltar aqui, então, para o quadro comparativo, ó, que daí eu quero terminar de elencar aqui as principais diferenças aqui da regra do 917 para a regra do 535, tá? Então, olha só, o 535 diz assim, a fazenda pública será intimada na pessoa do seu representante judicial por carga, remessa ou meio eletrônico, né, para querer no prazo de 30 dias e nos próprios autos impugnar a execução, podendo alegar o seguinte, ó, falta nulidade de citação, olha só, a gente estava falando o quê? De um processo judicial, Então, se eu tenho um processo judicial, como a questão aqui da nulidade, da nulidade da citação, ela é matéria de domínio público, né, matéria de ordem pública, melhor dizendo, pode ser alegada até, inclusive, lá na fase do cumprimento de sentença, tá?
Que mais? Ilegitimidade da parte. Também é outra matéria de ordem pública. Também pode ser alegada em qualquer fase do processo, inclusive no cumprimento de sentença. Vejam que a matéria de defesa aqui é totalmente distinta, né, da matéria de defesa lá da regra do 917. Ou, pelo menos, a gente poderia dizer que aqui na regra do 535 ela tem um viés, e lá na regra do 917 tem outro viés. O viés aqui do 535 é para um título judicial que vem, né, ou seja, que é oriundo de uma sentença judicial. Enquanto que na regra do 917, lá a execução é oriunda de um título, né, de natureza extrajudicial, tá? Que mais aí que a gente vai ver, ó? A inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. O inciso 4, que trata aí do excesso ou acumulação indevida de execuções, é justamente nesse ponto aqui que eu mencionei para vocês que eu entendo ser possível a aplicação ali do parágrafo 2º, ó, porque o parâmetro que a gente tem, o conceito que a gente tem de excesso de execução está aqui, justamente na regra do parágrafo 2º do 917. O legislador, ele não trouxe o conceito, né, do que é o excesso de execução aqui para a regra do 535. Mas vocês lembram que a gente já viu lá, né, no 523 e no 771, que tem aqui a mão dupla, né, da aplicação do procedimento do cumprimento de sentença na execução de título extrajudicial e vice-versa. A gente também pode aplicar dispositivo da execução de título extrajudicial também lá, né, no cumprimento de sentença, né? Isso daí a gente viu lá nas primeiras aulas de processo civil, de processo civil 3, tá? Que mais aí que eu quero colocar para vocês? Aí a incompetência absoluta ou relativa do juiz da execução. Aqui também, outra matéria de defesa que é específica, né, do 535. Isso daqui não tem previsão dela lá para o 917, até porque os títulos são oriundos de natureza diferente, né, de natureza distinta, um é judicial, o outro é extrajudicial, né? O inciso 6º, ó, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como o pagamento, a novação, a compensação, a transação, a prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença, tá? Olha só, essa última parte aí é interessante, ó. Olha lá o que ele colocou, olha lá o que ele colocou. Desde que superveniente ao trânsito em julgado. Por que ele coloca aqui desde que superveniente? Porque se fosse antes, você tem a obrigação de ter falado isso daqui lá na contestação. Isso daqui já vem de um processo judicial. A lei não socorre os que dormem. Tá? Então, se você tinha uma matéria, né, modificativa, lembra lá da regra da contestação, da prova no processo, quer dizer, regra lá do 373 do Código de Processo Civil, ao autor cabe o quê? O ônus do fato constitutivo do direito, e o réu o quê? Do fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. Então, olha só, quando a gente traz a aplicação dessa regra aqui, em conjunto aqui com o inciso 6 do 535, e a gente vai lembrar que a gente tem dispositivo idêntico aqui também lá para o 523, o 524, que trata do cumprimento de sentença do particular, a gente está tratando aqui necessariamente do ônus da prova no processo judicial, na fase judicial. Porque se você não alegou essa matéria lá na fase da discussão do processo, da instrução, antes da sentença, não vai ser aqui no cumprimento de sentença que você vai poder fazer isso. Tá? Muita atenção, então, para essa regra aqui, tá? Do inciso 6 aqui do 535, porque ela vai limitar aqui as causas que são supervenientes ao trânsito em julgado, lá em relação, né, à questão do pagamento, inovação, compensação e transação. Tá? Então, se você teve lá um pagamento parcial, se você teve um acordo, né, se você tinha lá uma retenção, um desconto, né, para poder fazer, você tinha que ter feito isso daqui, então, tinha que ter alegado isso daqui, então, lá na fase de conhecimento. Não é aqui na fase de cumprimento de sentença, especialmente contra a Fazenda Pública, que a gente sabe que já goza de certos privilégios processuais, e não são poucos, né, é que você vai ter sorte, né, nessa jornada, tá? Portanto, aí atenção aí à regra do
do QS 35 aí, o inciso 6º, tá? E daí que mais a gente tem aqui, ó, parágrafo 1º, a alegação de impedimento, né, ou suspeição, observará o disposto no 146 e o 148, e o parágrafo 2º aqui, que diz que quando se alegar que o exequente em excesso de execução pleiteia superior, quantia superior à resultante do título, cumprirá a executada declarar de imediato o valor que entende correto sob pena de não conhecimento da arguição. Isso daqui a gente já tratou lá no início da aula. Não basta a Fazenda Pública discordar do valor, ela tem que apontar o valor que entende correto, tá? E o parágrafo 3º aqui, né, que trata da não impugnação ou rejeitadas as arguições, né? Tanto faz as duas situações aí, a consequência jurídica é a mesma, né? A consequência, no caso aqui, é a expedição por intermédio do tribunal, né, do presidente do tribunal, o precatório em favor do exequente ou o RPV, conforme disposto lá na regra, né, do artigo 100 da Constituição, tá? Que mais aí que eu quero tratar com vocês? Olha lá, no caso aqui de obrigação de pequeno valor, ó, a regra aqui do inciso 2 determina o pagamento no prazo de 60 dias, contado da entrega da requisição, tá? Nesse caso aqui também tem uma diferença. Enquanto lá no precatório a requisição é feita por intermédio do presidente do tribunal, aqui é o próprio juiz que faz, tá? Requisição de pequeno valor não vai para o tribunal, é o próprio juiz que faz, é mais direto. E o prazo também já é bem curto. Enquanto lá no precatório você vai para uma fila de ordem, uma fila em ordem cronológica de apresentação, você tem que aguardar, né, a sua vez para receber, vai depender da existência de um orçamento, né, uma parte do orçamento público, 1% da arrecadação é destinada a uma conta judicial para poder pagar essas dívidas. Então esse valor é depositado lá mensalmente, e daí todo mês ele apura o saldo e paga as pessoas. Então você constitui o precatório e fica lá aguardando a sua vez. Reuniu o valor suficiente para poder pagar você, daí você é intimado para ir lá e fazer o saque, tá? É assim, em linhas gerais, é assim que funciona o precatório. Já o RPV é diferente, tá? O RPV é o próprio juiz que expede, daí dá o prazo lá de 60 dias para a Fazenda poder realizar o pagamento, tá? Só um adendo aí, caso a Fazenda Pública não faça o pagamento, aí cabe o quê? Sequestro, lá na conta do banco, né, da Fazenda, tá? Na conta bancária da Fazenda Pública, tá? E aí, só para a gente poder definir aqui também, não confunda penhora com sequestro, tá? O sequestro existe, é previsto, e naqueles casos lá, elencados na Constituição Federal, regra do artigo 100, parágrafo 7, parágrafo 8º, parágrafo 6º, lá que vai determinar quais são as hipóteses que pode ocorrer o sequestro na conta da Fazenda Pública. Muito embora, isso daí é só naquelas hipóteses lá restritas, e o procedimento não se confunde com a penhora, tá? Aqui a gente está tratando, então, de institutos diferentes, muito embora o resultado seja muito parecido, né? Porque ele vai bloquear valores na conta da Fazenda, mas são denominados institutos jurídicos diferentes, tá certo, pessoal? Daí, olha só, o que mais aí a gente tem aí para a gente poder tratar? Hipótese de impugnação parcial, a gente também comentou isso daqui já em sala, é quando a Fazenda ou não oferece... não, aliás, aqui não é quando ela não oferece, aqui é quando ela impugna, né? A impugnação alcança só uma parte do débito, né? Ou seja, nessa hipótese aqui, presume, né, que ela concorda com o pagamento do restante. Então, quando a Fazenda não impugna a totalidade do valor, tá? Pressupõe, então, que ela, pela concordância do pagamento do valor remanescente. Isso daqui, então, lá pela regra do parágrafo 4º, autoriza, né, o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte remanescente. Aí vai, obviamente, que vai ter que observar o parâmetro do RPV ou do precatório, mas já possibilita desde logo, né, o cumprimento da parte que a Fazenda Pública não questiona, tá? E para efeito aqui do inciso 3, né, isso daqui a gente vai tratar num tópico específico da aula, tá?
eu acredito que a gente vai deixar isso daqui até para a aula da semana que vem, para poder a gente não sobrecarregar vocês aí com muita informação, com a carga muito grande aí de conteúdo, mas a hipótese aqui do parágrafo 5º aqui, eu vou fazer a leitura dele, tá? E daí a gente vai ter que estudar isso daqui com bastante... como é que fala aqui? A gente vai estudar isso daqui em separado, porque isso daqui tem muitas regrinhas aqui, tem bastante peculiaridades aqui na aplicação desse dispositivo aqui, tá? Eu vou só fazer a leitura aqui para vocês terem uma prévia aí do que ele diz, ó. Para efeito do disposto do inciso 3 do caput desse artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título judicial, fundada em lei ou ato normativo, considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal ou fundada em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Isso daqui é o que os doutrinadores chamam de relativização da coisa julgada em face da fazenda pública. Anotem essa tese aí, porque a gente vai estudar ela na próxima aula, tá? Isso daqui, então, é o que os doutrinadores chamam de relativização da coisa julgada em face da fazenda pública. A gente vai verificar aqui que, na prática, existem situações que, mesmo após o trânsito em julgado, há possibilidade de o quê? Reverter o resultado da condenação, mesmo depois do trânsito em julgado. Professor, que doideira que é essa? E a coisa julgada? Como é que fica? Gente, a gente vai tratar disso daqui na próxima aula, tá? Mas aí, apenas a título aí de informação prévia, existe uma tese, né, que é consagrada desde o CPC de 73, inclusive, ó, esse parágrafo 5º aqui, ele não é novidade no ordenamento jurídico brasileiro, tá? Ele está presente já desde da sistemática do CPC de 73, e tem aquelas hipóteses lá, né, as exceções em que é possível você, então, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, olha aqui o inciso 3, alegar a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação. Veja bem, então, que a ideia aqui não é, a princípio, você mudar o resultado da sentença em si. Muito embora não em razão da destituição dessa sentença. A sentença vai permanecer lá. O que vai modificar nessas hipóteses aqui é que vai ser possível você alegar a inexequibilidade desse título ou a inexigibilidade da obrigação dentro dessas circunstâncias aqui, ó, que são mencionadas aqui no parágrafo 5º da regra do 535, tá? Mas não se preocupem, eu vou explicar isso daqui para vocês aqui na próxima aula, tá? Por hoje a gente vai ficar apenas aqui com a leitura da regra, né, do parágrafo 5º, mas na aula que vem eu vou destinar uma aula só para a gente poder estudar essas hipóteses aqui, tá? E a regra aqui do parágrafo 6º, ó, que trata aqui, né, dos efeitos da decisão aqui, é uma continuação, né? O parágrafo 6º, ó, no caso do parágrafo 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal poderão ser modulados no tempo de modo a favorecer a segurança jurídica, tá? E aqui a regra do parágrafo 7º e 8º, também tudo aqui dentro da sequência da mesma teoria da relativização da coisa julgada em face da fazenda pública, ó. Parágrafo 7º, a decisão do Supremo Tribunal Federal referida no artigo 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. E o parágrafo 8º, ó, se a decisão referida no parágrafo 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Só uma observaçãozinha aí, a gente já está chegando aqui, então,
na parte final da aula de hoje, eu só quero observar aqui, como eu falei para vocês, a diferença do 535 para o 917 aqui, principalmente com relação, né, à origem do título, né? E daí eu queria destacar para vocês aqui, justamente aí, as principais características aí do 535, ó, que não tolera rediscussão daquilo que já foi resolvido do provimento da fase de cognição. O que significa isso daí, professor? Não pode rediscutir o que já foi julgado na sentença. O cumprimento de sentença é só para discutir o valor. A causa adjacente, né, o mérito, tudo isso daí já passou, tá? Então, olha só se admite, né, que a impugnação verse sobre, ó, a falta ou nulidade da citação, se na fase de conhecimento o processo ocorreu a revelia, regra lá do inciso 1, tá? Ilegitimidade da parte, do inciso 2, são aquelas exceções ali que eu tratei com vocês, porque são o que? Matérias de ordem pública, por isso que se tem a possibilidade de você discutir isso daqui na fase do cumprimento de sentença, né? É porque, regra geral, as matérias de ordem pública podem ser discutidas em qualquer fase do processo, inclusive no cumprimento de sentença, conforme previsão expressa aí do inciso 1 e o inciso 2. Que mais aí? A inexequibilidade do título ou a inexequibilidade da obrigação, que isso daí está relacionado à relativização da coisa julgada em face da fazenda pública, que a gente vai tratar na próxima aula, tá? A gente vai estudar especificamente a respeito desse fenômeno aí, das características, como é que funciona, em que circunstância que isso vai acontecer. Eu vou trazer exemplos e casos práticos para vocês poderem visualizarem como é que isso daí funciona, tá? Que mais aí que eu quero destacar para vocês aí? O excesso de execução ou acumulação indevida de execuções, a incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação. Daí a gente já viu aqui que isso daqui o quê? Só se for superveniente ao trânsito em julgado da sentença, tá? Bom, pessoal, por hoje, o que eu tinha para mim poder passar para vocês era isso daqui,